continuar falando sobre o Evangelho de Marcos. A gente vai chegar agora numa outra parte, uma nova parte, a partir do capítulo 8 até o capítulo 10 de Marcos. Ensinando os discípulos. Eu cresci num lugar, numa casa, onde minha avó assistia novela, e ela falava algo muito interessante. Quando um personagem da novela parecia que ia morrer, eu ficava assim, nossa, ele vai morrer. Aí ela falava assim, ele não vai morrer porque ele é o principal. Isso nunca entrou na minha cabeça, de falar assim, não, quem colocou ele como principal da novela? Quem é o principal da novela? Parece que os discípulos vão chegar numa parte onde Jesus fala assim, olha, vai acontecer algumas coisas, e aí é necessário que o Filho do Homem morra. E os discípulos ficam assim, não vai morrer não, você tá aqui, é um grande mestre. Saudável. Um saudável, você tá curadinho aí, tá caradinho, não vai passar mal, você tá assistindo uma coisa. Mas aí Jesus começa a introduzir a parte onde ele precisa se despedir dos discípulos, os discípulos precisam estar preparados com isso e parece que eles não estão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Verso dessa semana, né, e convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Da última parte de Marcos 8 até o final de Marcos 10, Jesus se concentra em ensinar seus discípulos sobre a sua jornada. Neste capítulo ele fará previsões sobre a cruz e instruções sobre o discipulado. Assim como os ensinamentos desafiaram os nossos discípulos há 2000 anos, ele ainda nos ajuda a enfrentar os desafios de ser discípulos e a seguir a Jesus. E aí a lição começa contando a história em Marcos capítulo 8, a partir do verso... a partir do verso 22, que é um texto com uma história, com alguns elementos diferenciados, tá? Que aí vai dizer assim, eu vou até ler aqui o texto que está aqui na lição, diz assim, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, buscando que ele tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. Sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. E no caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus o advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Muito elementos dessa história. Muito elementos dessa história. Primeiro tem um cego, e aí Jesus está lá no meio da multidão, pega o cego e leva ele de ladinho. A gente precisa começar aqui. Cospe, e aí o cego passa a enxergar. Desfocado. Muito desfocado. Eu tava essa semana, algumas semanas atrás, eu fui fazer o meu exame de vista. E aí eu falei pro médico, não, eu acho que eu tô enxergando bem e tal, meu óculos tá ok. E aí ele me passou uma nova receita e eu fui fazer a receita, peguei o óculos essa semana. Eu tava lá no escritório, chegou meu óculos. E eu fui, botei o óculos e eu falei assim, eu não sabia que eu tava cego nesse nível não. E eu fiquei assim, tão malzinho, parece que o cachorro começa a... Eu fiquei assim, gente, eu tava cego. Eu realmente voltei a ver, eu falei assim, não, não. Aí eu fiquei tirando o óculos. Não tava tão ruim assim, né? Eu fiquei assim, não, que isso, gente, eu tava enxergando. Gente, eu tava cego. Ver é algo, parece que é uma coisa muito simples, né? Mas quando você vai estudar um pouco sobre a visão, existem vários elementos. Você enxerga trocado, o cérebro capta de uma forma, você tampa o olho, você enxerga de um jeito. Visão é algo muito complicado. E aí Jesus vai lá, chama o cego assim, você está enxergando? Aí ele fala assim, olha, tá legal. Parece que eu tô vendo gente. E aí parece que tem um monte de árvore andando. Eu gosto muito da ilustração que o céu usa, é muito bom, porque ele fala assim, parece que são árvores, eles estão andando assim. Tá muito turvo. E aí Jesus vai lá. Na cabeça que parecia árvore. Tinha alguma referência, né? E aí Jesus fala assim, olha, então, passa novamente, aí ele passa a enxergar. E aí começam os elementos que eu acho muito curioso nessa história, que é onde Jesus fala assim, olha, não entra no povoado. Eu não sei você.
Fala pra ninguém. Mas um feito como esse merece uma publicidade. E aí eu olho para Jesus e falo assim, não é tão todo mundo viu que o cara estava cego. Estava cego agorinha. Volta para lá enxergando, fala assim, alguma coisa aconteceu. E ele fala assim, olha, não é tão poupado. Guarda isso para você e tudo mais. E aí Jesus vai falar com os discípulos assim, olha. E os discípulos assim. Aí Jesus pergunta, né? Quem as pessoas estão dizendo aí por aí que eu sou? E os discípulos respondem, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é o Elias, outros dizem até que é um profeta. E aí Pedro, e é uma primeira referência que a gente tem, porque Pedro é a primeira pessoa, além dos demônios, que dizem quem Jesus é. E aí a gente vai ver, Isso, né? no final da história, o mesmo Pedro é repreendido de uma forma muito dura por Jesus. Para trás de mim, Satanás, eu não sei você, mas se eu ouvisse isso de Jesus, eu ia ficar meio chateado. Mas é a primeira referência onde alguém olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a primeira referência, além dos demônios, que aí as pessoas conseguem chegar e Jesus fala assim, olha, não contem isso para ninguém. Eu vou perguntar para vocês, por que Jesus queria segredo? Por que vocês acham que Jesus queria segredo? Falsa expectativa do Messias. É o ponto principal. É o ponto principal, porque todos eles aguardavam o Messias que se livrassem do jugo romano, aquela coisa toda. Os próprios discípulos também esperavam isso. E agora eles, ó. Apareciam outros messias também, né? Sim. Outros messias aí. Até hoje parece, né? É. A instrumentalização do Messias era algo muito forte. Né? E aí, se corre lá a notícia lá de que tem um Messias, um outro Messias, como assim um outro Messias? Embora ficasse um pouco implícito, né? Todo mundo sabia um pouco quem era Jesus e o que ele fazia. Para muitos, Jesus era um grande mestre, um grande rabi, quando ele pegava a Torá, abria e lia, a forma como eles explicavam, ele era um grande mestre. E havia uma coisa mística sobre esse Messias. E havia também essa parte. E aí aguçava a imaginação das pessoas. E assim, a vaidade do ser humano é que ele apareça. Tanto que João Batista falava o quê? Que eu diminua e ele apareça. Então Cristo quis também mostrar a certa humildade de não querer aparecer como aquele do poder. O poder que ostenta a vaidade humana. Mas é aquele que pode curar a alma em segredo. Vai no teu quarto, ora em secreto, que o teu pai te recompensará, né? Então assim... E aí a gente vai ver as histórias dos evangelhos. Muitas pessoas procuram Jesus a fim de querer uma cura, a fim de uma resolução dos seus problemas. E não há nada de errado nisso. Agora você imagina se Jesus vivesse uma vida inteira, apenas para resolver os problemas das pessoas. Ele seria um curandeiro, alguém que seria místico, pessoas se aproveitariam disso, alguém chegaria, e eu não estou falando nem algo que é muito difícil de acontecer, tá? Você já deve ter visto por aí alguém vendendo alguma coisa sobre Jesus, um lenço, uma água de Israel, algo do tipo. Porque isso vira misticismo e as pessoas passam a acreditar assim, ó, é o caminho de Jesus andou. Não precisa falar isso não, nós somos assim, nós só vamos a Jesus quando a gente está precisando. Sem isso, sem essa questão Se a coisa está boa, deixa ele lá, eu estou aqui na minha. O problema não é pedir, é só quando a gente faz isso, é só pedir. Só Pedir. A cura do cego de Bateja foi incomum, né? Jesus fez a cura em um processo de 2 etapas e entre elas faz uma pergunta, né? O motivo era para comparar a situação do cego com a situação dos discípulos. O cego começa sem conseguir perceber a realidade de sua volta. Jesus faz uma pergunta após o primeiro contato. Vês alguma coisa? O milagre é completo e o cego percebe a realidade de sua volta. E aí, qual é o paralelo? Os discípulos estão andando com Jesus, parece que eles estão... Você olha para mim e fala... A gente olha para o texto e pensa assim... Alguém que está andando tão próximo a Jesus está enxergando tudo da forma como nós estamos enxergando, né? Só que nós estamos enxergando o texto no sentido completo. Os discípulos estão vendo lá Jesus curando, vê Jesus multiplicando pão e peixe, vê pessoas que têm a vida transformada. E fala assim, eles estão enxergando o mesmo que eu estou enxergando. Mas não, eles ainda tinham uma questão mística sobre quem é o Messias e como ele pode ser o nosso libertador. Isso vai ficar muito claro conforme a gente for estudando a lição, né? E aí o paralelo é no começo do capítulo, os discípulos começam sem perceber a realidade messiânica do Cristo.
Após a segunda multiplicação dos pães, Jesus pergunta aos discípulos: ainda não compreendes? E aí Pedro percebe a realidade de quem Jesus realmente era no texto. Tanto a cura do cego de Betesda como o aprendizado dos discípulos era um processo de revelação gradual para a luz completa. Há uma questão de ensinamento, há uma questão pedagógica. Eu gosto muito que Jesus ele é pedagogo na sua essência. Né? Ele não é alguém só que chega aqui e vou te contar uma história. Fala. Ele não. Ele vai pegar uma ilustração, vai trazer isso para você, e aí vai usar exemplos do cotidiano, e aí isso vai transformar a forma como os discípulos aprendem. E aí, por isso que Pedro fala assim, realmente, és o Cristo. Porque eles começam a ter essa percepção. Né? Até porque eram homens iletrados, né? Olha a forma, Jesus estava ensinando como eles iriam se portar, como eles iriam suportar, como eles se posicionar, né? Então realmente era a mentoria total, né? 100% do Criador, e que mentoria boa, né? Completa. O custo do discipulado. Né? Seguir a Jesus envolve sacrifício. Os discípulos, ao reconhecer Jesus como Messias, foram confrontados com a realidade de sua missão, sofrimento, rejeição e morte. A missão de Jesus revelou o seu caminho, incluía sofrimento, desafiando as expectativas dos discípulos, e o chamado ao sacrifício, tomar a cruz e seguir a Cristo, é o verdadeiro caminho para levantar o real sustento da vida. Ô Caio, baseado nessa coisa aí, né? Existe um custo de discipulado, e a gente pode afirmar que o custo de seguir Jesus é a morte, não é verdade? Para os discípulos foi a morte, com exceção de João, que morreu com uma certa idade, né? Não ia morte para si. Isso aí, né? Entendeu? A gente morre também, o nosso custo é morrer para o mundo, correto? A gente tem que morrer para o mundo, senão algo está errado no processo. Veja, o Estevão era um discípulo extremamente capaz. Era uma potência, né? Satanás foi lá e vamos derrubar ele. Estevão, do ponto de vista do discipulado, era essencial para o exército de Deus, né? Era um soldado de alto patente para Jesus, né? O inimigo foi lá, ele não sabia, embora ele tenha morrido, ele não sabia que ele fazia parte de uma profecia, não estava cumprindo a profecia? Estava cumprindo, né? O que Deus faz? Satanás tira um do exército dele, Deus vai lá e separa um do exército de Satanás. Tira Saulo, né? E traz para ele um homem extremamente capaz, tanto quanto. Talvez o Estevão não conseguiria ter tanta projeção quanto Paulo teve, né? Então, é aquela velha e longa história, né? Entregar na mão de Deus, o milagre é dele, né? Ele que vai fazer as coisas, né? A gente só tem que deixar ser guiado, né? E tomar a cruz, né? E aí, o texto que a gente vai basear aqui, Marcos 8, 31 a 38, que aí começa assim, Jesus começa então a dizer aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se aos seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Então, convocando a multidão juntamente aos seus discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, a causa do Evangelho, esse a salvará. Que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai. É um texto muito forte, porque é necessário que a gente se pergunte o seguinte: a morte de cruz era a morte mais cruel e vergonhosa, né? E vergonhosa até aqui. E aí Jesus começa a dizer para os discípulos assim: se você quiser vir após mim, se você quiser tomar o meu exemplo, tome a sua cruz. Para nós hoje não faz tanto sentido, porque a cruz é um símbolo. A pessoa já não morre mais na cruz. Mas para os discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo, assim: eu vou tomar uma posição que é cruel, vergonhosa, eu vou me sujeitar a isso apenas para seguir a Jesus? A pergunta que Jesus faz ali no meio da multidão, o texto que Jesus cita ali no meio da multidão, é uma reflexão inclusive para nós. Que no meio do nosso contexto, em 2024, e eu preciso perguntar para você, também pergunto para mim, a gente está disposto a pagar o alto preço que é seguir Jesus? E convenhamos, ser cristão é a parte fácil da história. Estar aqui no sábado de manhã, em comunidade, é a parte fácil da história. Um ambiente controlado.
Isso aqui é a parte mais fácil da história. Sair daqui para ser cristão é uma outra situação. Se você não conseguir carregar a cruz, se você não carregar a cruz, ela vai tombar sobre você e é difícil levantar. O próprio Jesus teve dificuldade de levantar a cruz, né? Precisou de ajuda, né? Para levantar a cruz. Né? Se a gente não carrega a cruz, ela tomba. Quando tomba, fica difícil de levantar. E assim, cara, é difícil estar aqui. Não é fácil estar aqui. Simplesmente estar aqui não sabe. Para estar aqui, tem que renunciar a tanta coisa lá. Só que a vida, o processo de andar com Cristo é renúncia mesmo. Se você chegou a um ponto que acabou de renunciar, tem alguma coisa errada. Não é simples estar aqui dentro. Porque tem outros lugares que falam de Jesus que é muito mais fácil. Sim. Tem coisas também que tem igreja que ficar em casa também é fácil, porque tem tanta coisa. Você pode adorar a Deus. A jornada, é fácil, nasci dentro da igreja. Não, pega aí quem nasceu dentro da igreja, que a tentação é dobrada. Porque nunca vivenciou o pecado. O pecado do mundo. Está preso. E eu vejo vários jovens, várias pessoas que nasceram dentro da igreja e falam assim, nossa, como foi difícil, como é difícil. Porque quem vem do mundo veio por uma escolha. Quem nasceu dentro da igreja não teve essa escolha. Então assim, né? Andar com Cristo vai ser sempre uma renúncia. Nunca, porque renunciar ao próprio eu, né? Porque o pior inimigo não é Satanás. Ele é astuto, feroz, mas ele não nos obriga a pecar. Então, às vezes, estar aqui, quantas pessoas, não sei, assim, para muitos, teve que brigar, sair brigado em casa, não porque quis brigar, só para estar aqui sentado. Sim, sim. Né? Agora, sair daqui e reagir é outro, e assim vai. Cada dia a gente é entregue a matadouro, né? Porque tem um leão rugindo para nos devorar. Tem dia que a floresta toda atrás da gente. Puxa vida! Né? O fato é que seguir a Jesus requer essa renúncia, requer que você abra a mão de si mesmo. A gente vê muitos exemplos fora. Eu trabalho no ambiente e aí eu converso muito com uma pessoa, um amigo chamado João. O João é um cara do samba, mas eu amo o João, porque a gente troca muita ideia. E ele conta, ele falando lá sobre o pai dele, que ele falou assim, cara, meu pai não tem solução mais. Não tem solução, ele fica armando lá, aprontando lá com a minha mãe, que não sei o quê. E minha mãe continua acreditando que ele vai mudar um dia. E aí ele falou assim, isso porque ela é crente, né, cara? Eu falei assim, eu entendo ela. Aí quando eu falei isso pra ele falou assim, não, peraí. Eu disse, cara, é natural que a gente espere que as pessoas mudem, porque eu tenho certeza que a sua mãe coloca lá o joelho no chão e fala assim, quero entregar a vida do meu marido, sabe? Eu estou renunciando aqui em tudo, eu poderia estar vivendo uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz, mas eu sei que Jesus pode fazer algo. Óbvio que Jesus também não coloca a arma na cabeça de ninguém e me siga por imposição. Mas o Espírito Santo vai agindo, vai controlando e vai mudando. A gente vê muitos exemplos assim, né? A gente vê muitos exemplos assim. Então é necessário que entender que o Evangelho é esse processo de mudança, de renúncia. É uma boa notícia e falar assim, olha, você não quer a graça. Eu sei que você não quer a graça, mas a graça está disponível para você. Você não entendeu que Deus quer a misericórdia, mas a misericórdia está disponível para você. E aí eu gosto muito, quando a gente fala sobre discipulado, eu gosto muito de voltar num dos meus autores favoritos, que é o Bonhoeffer, quando ele vai falar sobre discipulado, ele vai falar assim, aí agora, e aí é um camarada que ele escreve, um teólogo alemão, que escreve antes da Segunda Guerra Mundial. E aí ele está ali na igreja confessante, uma igreja que está ali envolvida muito diretamente com o discurso hitlerista, e ele vai falar assim, as pessoas têm falado muito sobre graça, só que elas falam sobre uma graça barata. É graça sem perdão dos pecados, é graça sem mudança de vida. E aí é necessário que a igreja tome a posição de falar sobre uma graça que é preciosa. Preciosa porque custou tudo para Deus. Ele começa o livro nessa crônica, falando sobre o discipulado. Ao chamar pessoas, ao convidar pessoas, ao falar sobre o Evangelho da Graça, a gente precisa levar em consideração que graça custou tudo para Deus. E aí, a sua renúncia, tudo aquilo que você está, o preço que você está pagando, as amizades que você precisou se desfazer,
a família que a gente apoia custou tudo para Deus. E aí, quando a gente fala sobre graça, sobre perdão, sobre misericórdia, a gente precisa levar em consideração que Deus deixou tudo para salvar as pessoas. Porque é muito bonito, né, saber que Jesus perdoa os nossos pecados. É a parte fácil, né? Sim. Olha, eu vou dizer, Fábio, Caio, nada é fácil. Quando eu falo assim sobre a parte fácil, quando eu falo assim, muitas vezes não é sobre a nossa ação, o discurso é fácil. A prática é A prática é muito mais difícil. Então, assim, é gostoso saber que somos perdoados, que Deus tem esse poder para nos perdoar. Mas esse mesmo poder também está disponível para não precisar pecar. Isso. Então, assim, eu peco, Deus está me perdoando. Se eu me arrepender e confessar, Ele me perdoa. Mas esse mesmo poder, Ele me dá para eu não precisar pecar. Mas a gente só gosta do perdão, mas não quer abrir mão do processo anterior. Isso aí. Mas aí por que eu não vou pecar? A graça depois para me perdoar. E é por isso que o cristianismo hoje, principalmente hoje, está tão barato e tão até meio nojento mesmo. Quase Assim, não dá, quase não dá. o negócio está muito bizarro. Eu não entrar em polêmica, está gravando não, tá? Eu gostaria de só... Nossa, Tá tenso o negócio. Muito Tá tenso. ruim. Eu gostaria de fazer um adendo aí, quando quando Jesus está falando isso e está tendo em contexto ali, Pedro tem uma possessão demoníaca leve, porque existe a pesada, quando a pessoa se contorce toda, né? Espuma, fica fora de si. E eu queria deixar essa colocação, porque às vezes nós sofremos a mesma coisa, a mesma possessão leve que o Pedro teve, em projetos da igreja, em projetos de família, e Jesus vai e repreende, né? Porque ele, mesmo estando na presença de Jesus, mesmo estando naquele ambiente ali da missão, Jesus estava falando que ia acontecer, né? Ele estava falando que ia acontecer, e cumprir-se o que Isaías 53 diz, né? Do cordeiro que vai ao matadouro, né? Porque pelas nossas pisaduras fomos sarados, né? Deus estava falando daquilo ali, E Pedro tem essa intervenção demoníaca, né? E Jesus faz o quê? Arreda-te, né? E lá a gente vê, ele usa as mesmas palavras, a mesma força de expressão que ele usou para expulsar demônios de outros, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade para que as nossas palavras sejam palavras de bênção, né? Nunca de maldição. E ter essa sensibilidade espiritual para assim, caramba, eu estou sendo usado por Deus ou estou sendo usado pelo inimigo, né? Isso exige de nós um conhecimento, né? Bíblico, né? Um relacionamento, né? A ponto de que os discípulos não notaram, mas Jesus notou. Peraí, essa voz aí não é tua não, Pedro. Está sendo usado aqui nesse momento. Essa conduta dele mostra apenas que a nossa luta não é contra pessoas. Sim. É isso que ele está querendo dizer. As potestades do mal. Então você tem que visar não as pessoas. Isso é muito difícil para o ser humano. Muito difícil. Eu estava vendo um vídeo de um velho sábio, né? Nunca duvide da capacidade de alguém de ser desleal com você. Ele não usou essa. Bem-vindo. Ele não usou a expressão desleal, ele usou uma palavra muito baixo calão, mas a gente vai ajudar aqui. Mas nunca duvida da possibilidade. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa aqui no espaço, e aí alguém falou uma coisa pra ele me procurou e falou assim, cara, como o diabo foi ousado de usar uma pessoa dentro da casa de Deus, né? De usar a palavra que... E aí é necessário que a gente tome cuidado no falar, porque às vezes a gente está tentando entregar uma mensagem que a gente acha que é Deus, mas não é. Pedro queria evitar o que podia ser evitado. Assim, ó, Jesus está dizendo assim, eu vou morrer, tá? Vai ser necessário que algo aconteça. Aí Pedro falou assim, não é necessário não, Jesus. Isso não é bom para o Evangelho. O senhor morrer não é uma boa ideia. Olha, que mensagem é essa? A gente está esperando um rei que seja incrível, forte, poderoso, um Messias, um libertador. Eu vou morrer. Não, peraí, Deus. E aí, pensa junto comigo. Se Jesus ouve as palavras de Pedro, ele assim, você tem razão, Pedro. Mas você sabe como eu sou o filho de Deus aqui, não tem necessidade nenhuma. Morre a graça, morre o Evangelho, morre tudo, e porque deixou levar para uma palavra que não era dele. É necessário que a gente tenha compreensão também daquilo que a gente ouve aqui dentro.
lá fora, as pessoas. É necessário que muitas vezes a gente se coloque numa situação de talvez eu precise ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. Nem tudo é mensagem de Deus que precisa sair pregando por aí. É necessário que a gente tenha um discernimento e sabedoria. Muitas vezes vai ser pego no ímpeto, tal qual Pedro, que de tão impulsivo já fala assim: com Jesus não vai acontecer isso. E aí, o mesmo Pedro é o camarada que vai lá, vai cortar a orelha do centurião romano. É um camarada que está ali impossível. É impulsividade, mano, isso também. A gente precisa entender que o pecado se originou no céu. Com um anjo de luz, um anjo abaixo da trindade era ele. Né? Quarto no comando, né? E a irmã Mate, ela fala que o seguinte: a queda de Pedro não foi repentina, foi gradual. Ela foi tão gradual que induziu a crença de si mesmo. Ele acreditava, porque fazia parte, a humildade de não reconhecer, né, confiança em si mesmo. Né? Então a gente, quando confia muito em si, na arrogância espiritual, porque olha, a arrogância política, social, econômica, gente, agora quando você tem uma arrogância espiritual, acho que é a pior de todas. É a pior de todas. É difícil de se tratar, né? Porque é a síndrome de Lúcifer. Sabe? Querer ser Deus, não no caráter, mas no poder. E quantos de nós não queremos ter o caráter de Deus, mas ter o poder de Deus? Dá um poder, dá cargo. Dá uma fala. Eu ia fulminar muita gente se eu tivesse poder. Tem umas pessoas que raio. Né? Mas é isso aí mesmo. Não o mundo é vaidoso. O mundo é vaidoso. A gente foi na situação lá, né? Tu viu ali a vaidade imperando, né? Então, essa semana eu fui convidado lá para o Ministério Público ali, federal, na Procuradoria Geral da República. Aí eu cheguei, né? Fui convidado lá do chefe lá, do Sérgio Pinel. Aí nisso chegou uma procuradora lá, eu estava na frente, ela fez assim pra mim, ó. Tá filmando? Aí eu... Não. Aí assim mesmo pra ela me olhou assim, aí depois eu... até encontrei a Raquelzinha lá. Eu falei, Raquel, aqui é a fogueira da vaidade, se acender a fogueira vai queimar muita gente, ela não é o que é. Mas a vaidade, ela impera. E impera também dentro do contexto religioso? Muito, né? Muito. Gente, a vaidade opera até na classe mais baixa. Vou dar um exemplo. Uma vizinha de uma conhecida falando, gritando com o filho na comunidade, chamando a filha, chamando o nome da filha: venha comer bife de alcatra, venha comer feira. Vai dar. A tendência, quando eu fazia trabalho de rua com moradores na pandemia, eles queriam máscara. Eles queriam máscara. Porque eles não querem ser diferentes. Ninguém quer ser percebido como inferior. Então todo mundo busca pegar o melhor assento, todo mundo busca pegar o melhor prato, todo mundo busca ser o primeiro. Sim. Né? Porque a decadência do pecado fez a gente sentir aquém do ideal de Deus. Então esse orgulho implantado no nosso coração através de Lúcifer, porque tudo isso é vaidade, é orgulho. O que derrubou Lúcifer? Ele quebrou o sábado? Ele matou alguém? Não, foi orgulho. Sim. E hoje o que nós temos mais é orgulho. Mas como é que a gente trata isso? Como é que a gente trata a vaidade do ser humano? A humildade de Cristo. Vai, não espalhe para ninguém, não conte para ninguém. Olha, fica aqui, é pão e peixe. Vamos multiplicar? Sim. Ele podia multiplicar tantas coisas boas? Sim. Sim. Ele multiplicou o quê? Pão e peixe. Pão e peixe, né? O monte da multidão, né? A transfiguração de Jesus no monte revela a sua glória divina e prepara os discípulos para entenderem sua missão e a necessidade de fé verdadeira. A revelação do reino de Deus, o poder celestial que Jesus foi revelado, a conversa com Moisés e Elias, né? O assunto era a morte de Jesus. Fracasso dos discípulos na volta de Lutero, que impediu a cura. E a vitória por fé e oração, a fé verdadeira venceu o mal. Esse é um trecho do livro de Marcos. Muita coisa acontece, é muita coisa muito bizarra, porque aí Jesus sobe o monte, é transfigurado, aparece Moisés e Elias, e aí... O que eles conversaram? O que eles conversaram, é fantástico, né?
E aí, 3 discípulos estão ali, e aí querem montar, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos montar a tenda aqui para Moisés e para Elias. E aí, os outros discípulos ficam no povoado, chega alguém com um filho endemoniado e os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Tudo acontece ao mesmo tempo, assim, parece que uma grande sketch vai girando assim o storytelling, e eles vão vendo assim, gente, é muita informação acontecendo. E aí, termina com o Jesus chegando lá, expulsando o demônio, as pessoas acham que o menino está morto, Jesus fala assim, não, levanta, anda, o menino sai andando, os discípulos ficam assustados, assim, mas a poção, parece que é a receita de bolo, né? A gente chegou lá, o demônio, olhou pro demônio, falou, seu demônio, sai, e a gente foi tentando lá as palavras, parece que eles tentaram as palavras mágicas, né? E aí não acontece, eles vão assim, chega lá, repete, e os discípulos assim, mas a gente fez tudo certinho, tá? Seguimos a cartilha. A cartilha estava lá, a gente seguiu a cartilha, o que aconteceu? O demônio não queria, sei lá, do menino. Tem demônios que só saem do coração. Essa é uma frase que vai terminar esse texto. Eles estavam aqui dormindo anteriormente, não estavam vigiando. Vocês estão preocupados com todo o contexto e não tem nada. Vocês estão preocupados com quem vai ser o maior, com quem tem uma posição de maior status. Estão preocupados quando eu vou morrer ou não. Vocês não estão buscando intimidade, vocês não têm orado, vocês não têm poder. Parece que eles estão olhando assim, vocês não são nada. Hoje vocês não são nada. É uma expressão muito duro. Imagina que para os discípulos estarem ouvindo tudo isso numa sequência de histórias, numa sequência de dias. E aí, é uma questão de maturidade. Jesus pensava que eles estivessem maduros o suficiente para o momento em que realmente ele fosse morto. Eu estava preparando ele, né? Eu repreendo, disciplino todos quanto eu amo. E aí é necessário que o grande mestre, o Rabi, que é um grande pedagogo, como eu já falei aqui, chega lá e disciplina a galera de uma forma dura, de uma forma que a gente vai olhar assim, não tem necessidade disso, né, Jesus? Muitos de nós, se fôssemos repreendidos dessa forma, olhariam assim, não vale a pena seguir. Estou fora do grupo. Sai do grupo do WhatsApp lá dos discípulos. Até porque é cultural. Se você for ver os Estados Unidos, tu olha assim, povo frio, o brasileiro é caloroso. Se você for na Ásia, isso era cultura, né? Sim. Eu vejo diretamente dos discípulos, né? Na pessoa de Pedro, né? Que tem uma possessão demoníaca, Deus vai lá e retira, e depois ele certamente tenta tirar também. E a história vai dizer que assim que ele se esvazia, né, Pedro, né, e entende o que o mestre falou, a sombra de Pedro vai curar. Vai ter situações que ele vai falar para a pessoa assim, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Né? Olha a projeção, a maturidade espiritual que ele vai chegando, quando começa a entender que ele precisa se esvaziar de si e tem um contato direto com Deus. É o segredo da vida, né? Às vezes a gente está buscando algo, mas não por alguma intenção, quando Jesus pede para que a gente se esvazie por completo, né? Deixe tudo que temos, as nossas vaidades, os nossos traumas, tudo, para que o milagre aconteça, para que a gente seja um instrumento. Né? Há um detalhe nessa história do que vai terminar ali com o pai levando o seu filho até Jesus, que é um detalhe, uma frase, que eu até grifei aqui na lição, porque todos nós já passamos por esse momento dessa frase. Todos aqui já tiveram uma crise de fé. Você pode ter crescido na igreja, você pode ter tido todas as experiências surreais com Deus, mas em algum momento você teve uma crise de fé. Porque essa é uma tônica geral das histórias da Bíblia. Pessoas que têm um relacionamento com Deus, em algum momento vão ter uma crise de fé. E aí, o homem vai levar o seu filho até Jesus, e aí a frase que ele usa aqui, que é, muitas vezes, ele está falando sobre os demônios que estão sobre o fogo. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, certamente, o privilégio que a gente tem de viver em comunidade, nos dá a oportunidade de ouvir histórias de testemunhos, de pessoas que vêm aqui e contam sobre situações, libertações e tudo mais. É muito bom ouvir isso, é muito bom. É bom saber que Deus tem agido na vida de pessoas, é muito bom. Mas eu pergunto para você,
Deus tem agido na sua vida? Porque muitas vezes a gente vai olhar para as histórias e aí parece que as dificuldades que nos assolam, a gente vai chegar até Jesus e falar assim, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, independente das histórias que eu já ouvi, independente dos relatos, a experiência religiosa é uma experiência incrível em comunidade? É. Mas ela também precisa ser vivida no individual. Talvez você precise de uma prova de fé hoje. Talvez a gente precise de uma prova de fé com as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. E aí o nosso questionamento é, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa? Porque já tentamos de tudo. Já buscamos todas as soluções possíveis. Eu imagino que esse pai já tenha levado aquele menino em todos os mestres possíveis. Em todos os rabis. Já tentou cura terapêutica, cura natural. E aí, Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa que já não tem mais a que a gente possa fazer. E aí, essa crise de fé de falar de, não apenas de pensar, de saber que eu e você sabemos que Deus pode fazer alguma coisa. Mas a gente consegue colocar o fator humano, né, no mais. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Tenha compaixão de nós. Hein, Caio? Queria chamar a atenção para duas palavrinhas aí, né? Na fala dele. Você está frisando aí o mais, que é o de porém, e o ser, que você não frisou, que é um condicional. Então, assim, e aí eu reporto assim, para uma outra parte, de outra história da Bíblia com Cristo, onde o centurião não fala nem o mais, a conjunção adversativa, e nem o ser de condicional. Ele fala, eu sei que você pode. Então a gente tem duas experiências, né, que é muito comum do ser humano. Aqui a gente pega e fala, Senhor, talvez o Senhor possa. Né? E o outro que fala, eu sei que o Senhor pode. Assim, nós seres humanos, ainda bem que nós temos um Deus misericordioso. Porque se depender da ação humana, a gente pode colocar em dúvida o poder de Deus. Sim. Ou a gente, num outro momento, pode ter certeza do poder de Deus. E haja paciência dele conosco. De entender que é os nossos momentos. Exatamente, haja paciência. De entender que... E ainda bem que ele é um Deus paciente, porque senão... Que é um Deus Os milagres que a gente pede que não acontecem, exige de nós maturidade, né? Espiritual, né? Os porquês, né? Lá na frente a gente vai descobrir tudo, né? Mas não é fácil, né? Assim como Pedro, né? Eu acho que o momento crucial da vida de Pedro, onde ele começou a entender que ele precisava se esvaziar, é quando ele quer andar nas águas, Sim. né? E aí ele vê que, por vaidade dele, ele cai. Mas se ele se espelhasse no Deus Todo-Poderoso, ele conseguiria. E quando ele teve no mar de Tiberíade, né? Ali, depois da ressurreição, e Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Ele não entendia que o amor de Deus é paciente, benigno, né? E ele, impetuoso ainda, com toda a bagagem, Pedro, sim, Senhor, sim, Senhor. Aí Deus falou 3 vezes, correspondendo a 3 vezes que ele negou, né? Aí no final ele entendeu. Disse assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Sim. Porque sem a base do amor... Eu gosto muito dessa parte de Pedro, que é Pedro nega 3 vezes a Jesus. E aí, ele nega porque as pessoas perguntam se... Você conhece Jesus, o Cristo? Aquele ali que está sendo maltratado? Pedro, não conhece não. Você andava com Jesus? Não. Eu vou acrescentar aí, a irmã White fala que ele xingava. Toda vez que ele negava, ele xingava, ele botava Jesus abaixo. E aí, quando Jesus ressuscita e vai perguntar para Pedro, ele imagina que a pergunta de Jesus é: Pedro, você me ama? Eu não quero mais saber se você me conhece, porque a gente já passou essa fase. Eu não vou perguntar para você se você já andou comigo, porque eu sei que você já andou comigo. Você me ama? E aí Pedro, impaciente, fala assim, Senhor, eu te amo. Você me ama? E aí o texto, eu gosto que o texto de João, inclusive vai falar assim, Pedro fica chateado com Jesus, com a tamanha insistência. Né? Você me ama? Muitas vezes a experiência religiosa e a experiência, um dos passos que a gente está falando aqui dessas histórias é, os discípulos andam 3 anos e meio com Jesus vendo todo tipo de milagre.
todo tipo de situação. E ainda assim eles não estavam maduros. A transformação que eles veem nas pessoas, sejam elas transformações físicas, transformações espirituais, imagina que os discípulos sentam numa mesa onde está Zaqueu, que ao passar um dia com Jesus, fala assim, eu não posso mais ser não tem condição de ser o mesmo, saindo daqui. E aí os evangelhos trabalham assim, muitas histórias que a gente viveu, com muitas emoções, muitas histórias. Se a gente colocasse tudo aqui, a gente passaria a eternidade contando as histórias. E aí os discípulos estavam vendo tudo isso, eles não estão prontos ainda. Vida espiritual requer tempo e maturidade. Sim. O Caio, eu creio que quando Jesus reforça 3 vezes a pergunta, né? Pedro entende que há sabedoria em compreender a pergunta. E não precisa ter resposta, não. Algumas vezes a gente não precisa da resposta, precisa só compreender a pergunta. Né? Há sabedoria nisso. E essa questão de... Eu acho que na terceira resposta ele entende o que Jesus está perguntando, né? Você realmente, um dia você vai se entregar para mim, você acha que aquele ali é o momento da conversão de Pedro, né? É ali o momento do milagre, né? Do haja luz, acho que acontece ali, né? Eu pergunto, né? A gente sabe disso, que às vezes as pessoas descem no tanque batismal, mas não estão convertidas totalmente. Falei para vocês que quando eu entrei na igreja, para se batizar, tinha que fazer o curso Encontro com a Vida, 28 lições. Se você não fizesse, você não batizava, né? Hoje já mudou. Você tinha que assinar no final lá do... ainda tinha um questionário, ainda fiz um questionário sobre a tutela de Udo e Rosemarie. 2 alemães aqui. Tá errado você. Desculpa aí, mano. Desculpa aí. Mais trabalho no Brasil. Alexandre, não, porque eu faço isso para o Alexandre ter review a nossa pregação. Aqui. Hoje tem dose dupla. Tá. Senta aí, tu vai ver quando eu passo na frente. Mas essa questão de entender desse processo de amadurecimento espiritual, né? Coisa que não acontece de imediato, né? Jesus estava travando e ali ele faz essa pergunta direta, né? E eu pergunto, né? Quando é que a gente vai verdadeiramente... Mas olha só, Deus ele é divino mesmo, poderosíssimo. Porque não era só Pedro que ele estava atingindo, era os demais, porque a missão de Pedro era muito grande. E não poderia haver dúvida entre os outros. Então Jesus está falando assim, olha, Pedro, tu me amas 3 vezes, para que os outros que estavam ali confiassem em Pedro, para a missão que ele ia também. Porque Jesus, quando ele age, ele não age só por você em si. Ele pensa num todo, num coletivo. Porque nós fazemos a diferença. É igual aquela mulher de Samaria, do poço de Samaria. Foi com ela, meio-dia, falar com ela. Mas qual foi o resultado daquilo? Muitas pessoas converteram. Vai lá. E Jesus ficou 2 dias a mais, não é isso? Sim. Porque Deus, quando Ele age na tua vida, não é para você sozinho se beneficiar dessa luz maravilhosa. É sempre para alcançar e para que os outros vejam para que o seu trabalho não seja levado em descrédito. Por isso, Martinha, que a oração é: venha o teu reino sobre nós. Quando você tem o reino de Deus sobre nós, são coisas boas, são frutos do Espírito. Isso, as pessoas vão notar isso em você, vão notar algo diferente, né? Então você nem precisa afirmar, olha, eu sou fulano de tal, sou da igreja tal. Elas vão notar isso, né? Porque o reino está sobre nós, né? E mais à frente virá o reino verdadeiramente, né? Mas ter essa capacidade, a gente estava mostrando, reforçando a história de Pedro, né? Das 3 negativas que ele teve, né? Das 3 fugidas que ele teve, e reforça ela assim: se você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Paulo puxou um grupo, né? Pregava com um grupo específico, um grupo seleto, e Pedro pegava para que grupo? Que Pedro pregava? Qual grupo que Pedro pegava? Tinha diretamente? Eram os gentios ou os judeus? Essencialmente judeus. Né? E Paulo era o quê? O pregador do quê? Dos gentios. Olha como Deus separou assim. Ok, Pedro, vou te separar, você vai trabalhar com esse grupo aqui. E Paulo, você vai trabalhar com esse grupo aqui. Né? Porque pelo fato de ele ser iletrado, será que ele lá em Atenas ia se dar bem? Será que quando ele entrasse lá e disse assim: opa, temos aqui um altar para o Deus desconhecido, será que ele teria o insight que Paulo teve? Opa, eu vou falar sobre esse Deus desconhecido aqui, que vocês estão aqui, ó. Vou falar sobre isso aqui, ó. Né? Não vou falar sobre os deuses pagãos, não, vou falar sobre isso aqui. Então Deus realmente, a gente precisa se preparar para que Deus possa usar num determinado momento. Né? A boca que um dia foi usada por Satanás, Deus foi lá e transformou, né? Tocou naqueles lábios e falou assim: olha,
vai falar sobre a minha vida. Mas é interessante que esse é um processo, inclusive, de transformação que é diário, né? Porque Sim. vai chegar em Atos, Pedro e Paulo estão lá, enquanto os judeus não estão, Pedro senta na mesa do gentio. Sim, né? Na social, chegou os judeus, é Pedro. Licença. Deixa eu pegar minha roupa de judeu. Sim. E Paulo assim, sei Paulo, É, isso aí, né? É um processo. Não acreditem só que hoje eu encontrei Jesus na minha vida. É um processo. É renunciar todos os dias. A conversão não nos livra de cometermos erros. A conversão nos possibilita humildade para crer. Sim. Quem é o maior? Jesus desafia a percepção de grandeza, ensinando que no reino de Deus ser o maior significa ser servo de todos. Esse ensinamento é administrado de maneira prática ao longo da sua jornada com os discípulos. Jesus prediz a sua traição e ressurreição. Né? Os discípulos discutem sobre quem é o maior. Jesus ensina que o maior é aquele que serve. Jesus ensina a humildade por meio de uma criança. E Jesus também ensina o conceito dos pequenos atos. E aí eu quero fazer um contraponto com isso aqui, porque parece que a gente vai pegar essa porção do texto e aí vai entender que para você ser maior é necessário que você faça o quê? Sirva. E aí existe um contraponto com esse texto que é quando Jesus está falando lá sobre pessoas que vão se aproximar dele. Em teu nome fizemos tal coisa, em teu nome servimos. É para que Jesus fala assim, apartai-vos de mim, porque não os conheço. E aí, o contraponto que eu quero fazer é, talvez você esteja servindo, mas não pela motivação correta. Por que você está servindo? Para acreditar que você tem mérito em ser salvo? Por que você está servindo? Por que você está se dispondo a cuidar de pessoas? Pedro é um camarada que vai ouvir essas perguntas de Jesus, né? Senhor, tu me amas? Aí Jesus vai responder o quê? Apacenta minhas ovelhas. Eu gosto muito que quando Pedro vai escrever aos líderes da igreja lá, na carta dele, ele faz um apelo para que os líderes cuidem do rebanho de Deus. E aí Pedro faz isso muito porque ele um dia ouviu o conceito de Jesus e falou assim, olha, cuida das minhas ovelhas. E aí Pedro vai replicar esse contexto, essa frase, para outras pessoas, para outros líderes. Cuida do rebanho de Deus. Cuida porque eu também sei, eu já fui cuidado um dia. E é necessário que a gente cuide de outras pessoas. E aí minha pergunta para você, por que nós servimos? Qual a sua motivação em servir? Você está servindo para quê? Apenas para estar no conceito do eu vou ser o maior no reino servindo? Ou você está servindo simplesmente porque você entende que é necessário servir? Que é necessário cuidar das pessoas? Que é necessário realmente que a gente seja abraço de Deus em um lugar onde pessoas não serão abraçadas? Onde a gente vai ser extensão do amor e do cuidado de Deus, alimentando pessoas que não serão alimentadas. Por que eu e você estamos servindo? Caio, isso aí me faz lembrar a história do pastor Leandro Bulhão, que está indo pregar aqui numa cidade, num bairro aqui, acho que era na Igreja Central, e aí alguém pega ele num hotel lá no Flamengo, aí quando ele passa, tem um garoto vendendo um morango muito ruim, né? E a pessoa que leva ele no carro, né? Ele faz, no dia de sábado, ele fala assim, quanto que tá o morango? Aí a menina fala assim, aí o camarada cutuca, o motorista cutuca ele, não comprar, né? Aí ele fala assim, tá tipo 10 reais, né? Ele fala assim, me dá 2 caixas, né? Antes de pregar, ele compra as 2 caixas de morango. Aí o camarada que tá levando ele fala assim, pastor, você comprou isso aí, pastor? Isso está tudo ruim. Eu falei, eu comprei para que ele não pudesse almoçar. Essa visão do próximo, de servir o próximo, exige de nós um conhecimento. Que se você for um cara ruim, tu não vai querer servir. O mundo não quer ser servido, não é verdade? Poucos são aqueles que estão predispostos a servir, né? E Jesus faz justamente isso, meu irmão, eu estou aqui, estou servindo, eu vou dar o meu corpo. O americano tem essa concepção de qualidade, né? Do que quem está envolvido e de quem se dá completo. Para eles comerem o bacon, o porco tem que morrer. Quando eles vão comer o ovo com bacon, a galinha está no processo, ela vai lá, coloca o ovo e continua vivendo. O porco tem que morrer. Jesus, dentro desse processo, ele deu o quê? Deu o próprio corpo, ele deu a vida. Ele estava envolvido por 100% dentro do sacrifício, para que a gente pudesse ter que a gente está aqui hoje, né, nesse contexto, né? Mas entender de tudo isso aqui, ó, do que Jesus ensinava, ele está literalmente falando assim, seja humilde, e eu vim aqui servir, e vocês precisam, para que o reino possa dar continuidade, precisam aprender a servir. Senão, pode fechar as portas, né? Isso aí faz perguntar, uma pergunta necessária como comunidade, a quem nós estamos servindo?
propósito nós estamos seguindo também. Na sua vida individual, mas também como comunidade, como igreja. Qual o propósito que a gente tem cumprido? Não é sobre quem vai ser o maior no reino. Nunca é sobre isso. Nunca é sobre isso. Embora os discípulos tenham essa preocupação, porque na cabeça deles um reino era necessário. Eles viviam sobre jogo romano. Eles viviam oprimidos. Doía no bolso. Taxação firme, tá? Da galera romana. Doía no bolso. Mateus pegava pesado na tributação. A galera lá... Zacarias pegava pesado na tributação. Né? Doía. Ou Zaqueu, né? Doía você chegar num templo onde você acha que deveria ser acolhido e ali tinha um comércio de perdão de pecados. Quanto que deveria ser uma bombinha? Doía. E eles, tudo que eles queriam o quê? Uma libertação. O rei pudesse falar assim, olha, já não estou mais sobre esse peso, vocês podem viver. E aí entender que, se há 2 semanas eu falei que o evangelho não é sobre nós, eu preciso dizer que o reino não é sobre este mundo. Quando eu falo este mundo, é sobre as regras que a gente pacificou sobre esse mundo. Coisas que a gente já normalizou, o reino não é sobre isso. E aí os discípulos precisam entender que para você ser o maior no reino de Deus, para que você seja notado no reino de Deus, não notado no sentido de ter um status diferente ou não, é necessário que você sirva. Porque aí você vai estar ocupado servindo e você não está preocupado quem é o maior ou não. Você está preocupado em quem ainda precisa ser servido. Você está preocupado em como você pode ajudar. Você está preocupado em quem precisa ser acolhido. Essa deve ser a nossa preocupação. O reino de Deus não é sobre esse mundo, sobre as regras que nós pacificamos sobre ele. E é muito importante que a gente entenda isso, porque muitas vezes a gente vai tentar pegar os conceitos que nós criamos aqui e aplicar no reino de Deus. E aí, ao invés de pegar o reino de Deus e aplicar sobre a nossa vida cotidiana aqui. E aí a gente vai pensando assim, mas isso não faz sentido. No reino de Deus, poucas coisas farão sentido, porque a gente está olhando essas regras que nós pacificamos. Nos nossos contratos sociais, nos nossos acordos de paz. E o reino não é sobre isso. O reino não é sobre isso. Cara, 4 além minutos. disso, o ato de estar fazendo algo para alguém, você na verdade está se beneficiando porque você está sendo transformado nesse processo. Há uma transformação pessoal. Você se colocou no lugar de estar ocupado servindo, mudando pessoas e sendo grato a Deus pela oportunidade que você tem de servir. Eu acho que esse é o grande ponto da vida de quem serve. É ser grato pela oportunidade que você tem de servir. De ver que existem pessoas, e é muito triste que a gente veja isso. Eu fico vendo pelo meu sogro que faz um trabalho incrível com as crianças do morro. E ele reúne 50, 70 crianças numa segunda-feira à noite. Um dia típico e tudo mais. Ele abre lá, dá lanche, janta, porque ele sabe que muitas vezes as crianças não vão ter o que jantar em casa. Então ele dá janta. Aí ele conta as histórias da Bíblia, as crianças ficam lá até umas 10 horas da noite, vão embora. E eu fico pensando assim, olha, que disposição, né? Ele está trabalhando, tanto ele quanto a minha sogra. E ainda fica pensando assim, queria tanto que a igreja me ajudasse nisso, mas queria tanto que as pessoas pudessem entender aquilo que a gente está fazendo aqui, que não é sobre quantas dessas crianças vão frequentar a igreja. Não é essa a preocupação. É como a gente pode mudar um pouco a realidade delas. Sim. O que eu estou fazendo nesse processo, sabe? Ele está o quê? Servindo. O homem saudável no inferno. À primeira vista, Marcos 9 de 42 e 50 parece ser uma condição de diferença em de Jesus e unidos em conexão. Né? No entanto, olhar atento na realidade de cada ensino sucessivo em ligação com a anterior. O exagero de ser jogado ao mar, a ênfase do zelo na responsabilidade, o exagero do corpo mutilado, né? A ênfase da gravidade do pecado, o exagero do sal sem sabor, né? A ênfase na relevância e propósito. As hipérboles usadas por Jesus suprimiram a gravidade do pecado e a responsabilidade dos líderes espirituais. Ele usa figuras de linguagem extremos para provocar reflexão profunda sobre a pureza espiritual e a importância de evitar o pecado. E aí, eu vou ler só o último trecho, que é o sobre a gente está, os 2 últimos versos, né? Que é o Marcos 9, 44 e 50, diz assim: porque cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. E aí a pergunta, para a gente fechar aqui:
O que o Evangelho tem mudado em você? Porque um sal sem sabor não é mais sal. Uma vida que não está sendo transformada pelo Evangelho, vai ser forte que eu vou falar para você? Mas uma vida que não está sendo mudada pelo Evangelho não tem valor. É necessário que a gente entenda que essa mudança é gradual, é diária, mas é uma mudança também que deve partir de você, de falar assim, olha, Senhor, me transforma todos os dias. É se colocar realmente à disposição para ser mudado. É se colocar realmente à disposição para ser mudado. E as dificuldades virão para a gente fazer o nosso teste, né? Exatamente. Se pede paciência, ele vai te dar tranquilidade? Não, ele vai te dar pessoas difíceis, né? Se você tem dificuldade, a dificuldade vai ser o processo de aprendizagem, né? Ou de mudança. Né? Engraçado, Fábio, tô falando, né? Deus vai dar. Não, a gente mesmo atrai. É, sim. A gente mesmo se coloca em situações... Porque a gente atrai aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Deus sabe. Ele não coloca a tribulação. Sim, sim. Nós que atraímos a tribulação correspondente aos meus defeitos, às minhas falhas, para que a gente possa ter a oportunidade de trabalhar neles. Sim. Né? Eu vou te fazer reflexão, discussão, né? E aí você tem esse com a sua fé com frequência. Como equilibrar a comunhão com Cristo e serviço ao próximo? Qual a diferença entre a grandeza divina e a mundana? E levamos o pecado a sério, preferindo a motivação a pecar? Você realmente quer que as coisas sejam mudadas? Eu acho que a gente vai para a reflexão aqui do nosso texto. A gente vai continuar falando sobre o livro de Marcos na semana que vem, uma outra parte sobre os discípulos. Então, busque a Deus em todo o tempo. Busque ser mudado por Deus. Que a gente encontre perdão para os nossos pecados, que a gente encontre graça e misericórdia. Que a gente também encontre motivos para testemunhar. Que a gente encontre oportunidades para testemunhar. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse sábado, pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui em comunidade. Te agradeço porque o Senhor é bom, te agradeço porque a sua misericórdia dura para sempre. Te agradeço porque em todo tempo, toda oportunidade que nos vier à mão, que a gente tenha a sabedoria de testemunhar da forma correta. Que o Senhor nos dê as palavras corretas, as atitudes corretas. Que o nosso coração seja transformado todos os dias, que a gente consiga renunciar ao nosso próprio eu, às nossas próprias vontades, em prol do reino. Que o teu reino venha até nós, e sobre nós, nos transformando, mudando a nossa vida e o nosso coração. Amém. Continue sendo o centro da nossa vida, o centro da nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.